Gálatas 2, do verso 1 ao verso 5. Amém? Graças a Deus. Vou fazer a leitura. Heloísa achou, filha? Achou, né? Muito bem. Vamos à leitura. Diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Bem? Vamos orar. Pai eterno, te damos toda a glória, honra e louvor. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Pedimos encarecidamente que Teu Espírito Santo ilumine a minha mente, para que eu fale a Sua palavra com sabedoria. E que todos que estão aqui possam compreender claramente a mensagem, inclusive aqueles que estão acompanhando pela internet. Nos dá graça e nos dá direção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos ministrando na carta de Paulo aos Gálatas e vamos iniciar o capítulo 2. Uma mensagem muito importante para nossos corações. Nós vamos ver nessa noite: o Evangelho é suficiente. O Evangelho é suficiente. Dentro do Evangelho, nós temos tudo o que precisamos. Nessa porção que nós lemos, e até o verso 10, Paulo ele está apresentando o Evangelho que ele prega, ou que ele tem pregado aos gentios. Ele está explicando para a igreja, ou as igrejas da Galácia, que ele precisou ir a Jerusalém explicar o evangelho que ele estava pregando aos gentios, justamente por conta de alguma confusão que estava havendo com relação ao ensinamento que ele estava transmitindo aos gentios. Então foi necessário ele ir a Jerusalém e expor esse evangelho. E o que ele expôs para a igreja em Jerusalém, que era a igreja sede, onde ficavam os apóstolos, ele expôs que o evangelho é suficiente. E nós podemos, e vamos observar isso, que pelo evangelho ser suficiente, mesmo aqueles que eram apóstolos e que havia no meio também alguns irmãos que ainda estavam presos a costumes antigos e que já haviam perdido o seu valor, eles ainda tentavam implementar esses costumes. Paulo não abriu mão do Evangelho. Por quê? Porque ele entendeu claramente que o Evangelho é suficiente. Se o Evangelho é suficiente, isso significa que nós não precisamos de nada. O Evangelho é a resposta para a sua dor. O Evangelho é a resposta para a tristeza que você está enfrentando. O Evangelho é a resposta para as lágrimas que você derrama. O Evangelho é a resposta para as tribulações que você enfrenta. O Evangelho é a resposta para a morte. O Evangelho é a resposta para todas as coisas. O Evangelho é suficiente.
E é isso que nós precisamos entender claramente e enraizar no nosso coração. Quando nós falamos do Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho e declaramos que o Evangelho é suficiente, nós estamos dizendo que tudo que precisamos está em Jesus, pois o Evangelho é a mensagem de boa notícia que apresenta a resposta de Deus para a humanidade. E essa resposta de Deus para a humanidade é Jesus, como Cristo de Deus. Em João capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, as irmãs de Lázaro têm dúvida. No versículo 25, Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ele é suficiente. Ele é a segurança plena. Isso é o Evangelho. É a concentração do entendimento da mensagem somente no Senhor Jesus. Em João 5:24, o Senhor disse que aquele que crê, aquele que ouve as minhas palavras, disse Jesus, e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus é suficiente, o Evangelho é suficiente. E em João 14:27, o Senhor declarou: dou-vos a minha paz vos dou. Ele não dá a sua paz como o mundo a dá, pois o mundo é traiçoeiro, e o mundo não tem paz para dar. O mundo não tem a paz verdadeira, é uma ilusão. Mas Jesus, ele tem a paz autêntica e verdadeira. Essa é a paz que ele transmite. O Evangelho é suficiente. E em Mateus 11:28, Jesus declarou: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. Somente Jesus pode aliviar da carga, do peso. Só Jesus pode, de qualquer forma ou de qualquer tipo, e principalmente o peso espiritual. A carga do pecado, a carga imposta por Satanás, a carga imposta pela desobediência. Jesus é aquele que tira, que quebra essa carga pesada. Ou seja, Jesus é suficiente, o Evangelho é suficiente, o Evangelho é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Por isso, não importa a condição, ou as dificuldades, ou as tribulações que você enfrenta, e por mais que elas sejam difíceis de serem solucionadas aos olhos humanos, saiba, o Evangelho é a resposta. Amém. O Evangelho é suficiente. As irmãs de Lázaro estavam completamente desoladas e era impossível mudar aquele estado. Tanto é que elas mantiveram uma certa incredulidade. Mas Jesus declarou, como nós falamos, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a resposta plena. Então Jesus foi e trouxe vida onde havia morte. Lázaro, venha para fora. Aleluia. O morto ressuscitou, o morto veio à vida, obedecendo a palavra de Jesus. O Evangelho, ele é o mesmo, continua agindo, continua em evidência e tem todo o poder para mudar a história de qualquer pessoa, de qualquer ser que existe na terra. E é a base da igreja, é o fundamento da igreja, é o sustentáculo da igreja, é aquilo que a igreja precisa, é o Evangelho. Pois Jesus declarou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia.
Essa é a base segura, é a base firme, da qual o inferno, os demônios, as trevas não podem prevalecer. E é onde a igreja está edificada, fundamentada e estabelecida. Essa é a rocha verdadeira, é a rocha firme, que, como Jesus disse, pode vir a tempestade, soprarem os rios, pode vir com ímpeto contra essa casa, mas não a derrubará, porque está edificada sobre um firme fundamento, sobre a rocha. Aleluia! Esse é o Evangelho, é a única base segura para a humanidade. Então, esse Evangelho que Paulo apresenta, que Paulo prega, ele teve que explicar isso lá na sede em Jerusalém. Por isso nós vamos ver nesses versículos que nós lemos e até o verso 10, como ele trabalhou e como ele desenvolveu isso, e como ele, entendendo que o Evangelho é suficiente, não permitiu que as coisas contrárias o escravizassem. Infelizmente, há muitas pessoas escravizadas, missionário Aradim Júnior, muitas pessoas escravizadas por supostos líderes, supostas pessoas que, dizendo que recebeu entendimentos, revelações, estabelecem um sistema doutrinário ou ideias e acabam escravizando as pessoas dentro da igreja, e elas ficam oprimidas e não conseguem sair disso. Paulo apresenta um evangelho que é suficiente, e por ele ser suficiente, não importa o que alguém apresente, não importa o que alguém traga, ele manteve-se firme e seguro, não aceitando e até rechaçando aqueles que traziam coisas contrárias, ok? Assim nós vamos ver 3 pontos aqui nessa noite, dentro desta mensagem. Primeiro ponto, nós vamos ver o evangelho que Paulo apresenta, que ele apresentou à igreja de Jerusalém. No capítulo 1, nós vimos, a partir do verso 11 até o final do capítulo, como Paulo apresentou o seu testemunho de como ele era antes, perseguidor, respirando ameaças e morte contra a igreja, mas que o Senhor o chamou desde o ventre da sua mãe e o transformou, e de Saulo transformou em Paulo, missionário, um apóstolo, um homem que Deus usou grandiosamente, e que no Novo Testamento ele escreveu 13 cartas, inspirado por Deus. E ele mostra que ele foi a Jerusalém depois de 3 anos, encontrou apenas a Pedro e depois a Tiago, irmão do Senhor, e não encontrou os outros apóstolos. Ele, falando isso, ele mostrou que o evangelho que ele recebeu foi por uma revelação do Senhor. O Senhor se apresentou para ele e mostrou o que é esse evangelho. E ele recebeu essa graça e essa resposta. Aí no capítulo 2, que nós começamos a ler, no capítulo 2, ele, depois de 14 anos, ele voltou a Jerusalém. Ele retornou a Jerusalém. E depois desses 14 anos, foi com um outro objetivo, de apresentar um evangelho que ele estava anunciando. E desses 14 anos, quando ele retorna a Jerusalém, ele retorna com a sua equipe de missões, a sua equipe missionária, a equipe que o acompanhava no campo. E nessa equipe era formada por Barnabé, que foi um apoiador de Paulo, um homem comprometido, um homem que o ajudou e estava junto com ele todo o tempo, e que seguiu com ele na primeira viagem missionária, desbravando os campos, desbravando os territórios, indo nos lugares difíceis. É esse homem que estava junto com Paulo. E o segundo era Tito. Tito foi um jovem de Deus, cheio do Espírito Santo, que funcionava como um administrador de Paulo, e que o ajudava e o acompanhava na sua trajetória missionária. Tito foi, junto com Paulo, junto com Barnabé, uma equipe indo a Jerusalém para explicar sobre o evangelho que ele estava estabelecendo aos gentios. Nessa época, irmãos,
ainda estava na transição, pois o evangelho veio dos judeus. Os judeus, eles receberam o evangelho, que foram os apóstolos, eles receberam a palavra, e os judeus foram se convertendo, e a pregação era para os judeus. Mas o objetivo de Deus não era apenas aos judeus, era Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E se espalhar o evangelho. Mas ele ainda estava na mente que apenas os judeus que deveriam receber a palavra, que deveriam receber a salvação, que deveriam receber a mensagem. E muitos ainda mantiveram o costume da lei, o costume da circuncisão, o costume das festas que eles guardavam. E era ainda aquele momento de transição. Então, Paulo, ele mostra e vai apresentar o evangelho que não está baseado em fundamentos antigos, em coisas do passado, mas um evangelho que é completamente o cumprimento de tudo aquilo que foi estabelecido no passado, tudo aquilo que foi mostrado no passado. Então, quando nós vemos o apóstolo Paulo ministrando, no versículo 3 aqui do capítulo 2, Paulo lhe declara: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Ele mostra que o evangelho que ele apresentou, que ele estava apresentando, é o evangelho que cumpriu todas as coisas e que não estava pautado nos princípios da lei, nos princípios antigos. Por isso, Tito, que era um homem grego, era um jovem grego, ele, na ideia judaica, ele deveria ser circuncidado. A circuncisão foi um pacto que Deus deu a Abraão, Gênesis capítulo 18, para identificar aqueles que eram descendentes de Abraão e herdeiros da promessa, aqueles que seriam o povo de Deus. Então, todos que vieram da descendência de Abraão, eles foram circuncidados, era a aliança, era o pacto, era para identificar que era o povo de Deus. Então, a geração se passou e Cristo veio. Jesus, como Cristo, nasceu, e Jesus cumpriu completamente todas as coisas, toda a obra que Deus havia estabelecido, ele cumpriu todas as coisas. E através de Cristo, a circuncisão não seria mais um corte na carne, no corpo, mas a circuncisão seria do coração. O coração quebrantado, um coração que recebeu a palavra, um coração que recebeu a graça, um coração transformado, um coração que entregou-se completamente ao Senhor. Essa é a circuncisão verdadeira e autêntica. Então, Paulo apresenta esta grande realidade de que alguém que era grego não precisava ser circuncidado. E aqui nós vemos, irmãos, que nessa época o judaísmo ele tinha uma influência ainda, porque os discípulos eram judeus e muitos viviam ainda nos costumes judaicos. Mas isso não era proibido eles fazerem essas coisas. Mas o problema é quando eles estabeleciam isso como uma associação, ou como uma ajuda, ou como algo que era igualitário a Jesus Cristo. Então isso entraria num grande problema, em um grande erro, em uma grande algo muito complicado, quando associar isso ao Evangelho, associar isso a Cristo. Então Paulo, ele teve uma posição firme, porque até os apóstolos houve a decisão de circuncidar Tito, mas Paulo foi ferrenho na sua posição, mesmo diante dos apóstolos. Naquela época, apóstolos que foram chamados por Deus, apóstolos que foram escolhidos pelo próprio Cristo, apóstolos que foram os únicos apóstolos, como eles, que não existe mais.
esses apóstolos morreram, encerrou-se. Então, eles que tinham autoridade, que tinham toda a bagagem, mas Paulo, diante deles, não abriu mão do que é o evangelho verdadeiro, do que é o evangelho correto, do que é o evangelho que é a solução, como nós falamos no começo, é suficiente. Aleluia! Então, assim nós aprendemos uma grande lição, meus irmãos. Quando nós entendemos claramente o evangelho, não importa quem tente trazer algo contrário ou algo que seja misturado ao evangelho. Paulo nos ensina uma grande lição. Pessoas que eram apóstolos primeiro do que ele manteve-se firme porque era algo contrário que estavam estabelecendo. E na verdade os apóstolos ainda estavam nessa transição, mas Paulo foi um diferenciado. Paulo foi um diferenciado que Deus chamou. E nessa transição ainda havia os reflexos do judaísmo. No entanto, os apóstolos não eram pessoas de coração duro. Eles estavam bem conscientes sobre o evangelho. Porque, na verdade, Paulo, ele teve a sua posição firme de apresentar aquilo que ele pregava. E por isso nós temos que entender claramente, conhecer claramente o evangelho. Nós temos que ter a compreensão clara e desfrutar do evangelho na nossa vida e saber que ele é a cura para a nossa vida. Saber que ele é a restauração para a nossa vida. Saber que ele é tudo o que precisamos. Que ele é a segurança da nossa vida. Se alguém não tem essa segurança, não desfruta, não consegue viver isso na prática, é claro, irmãos, que vai ceder a muitas coisas que são apresentadas. Porque Paulo teve a posição firme, porque o evangelho na vida dele era real e verdadeiro. E por que isso? Porque o evangelho é real e verdadeiro. Não é porque ele era especial, é porque o evangelho é real e verdadeiro. E quando nós entendemos isso e desfrutamos disso, nós temos a convicção de Deus, de manter-se firme diante das diversos ensinamentos contrários que são apresentados. Paulo manteve-se firme diante de líderes que eram apóstolos verdadeiros, mas que de alguma forma estavam tentando fazer algo contrário àquilo que Deus havia estabelecido. Assim, ele apresentou esse evangelho. Que evangelho é esse? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Você vai se exercitar agora abrindo a Bíblia. Em Atos capítulo 13. Volte algumas páginas aí na sua Bíblia. Em Atos capítulo 13, nós vamos ver pouco aí desse evangelho que Paulo anunciava. Versículo 38 e versículo 39. Atos capítulo 13. Paulo saindo na sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, e ele proclama o evangelho. Essa é a ministração que Paulo estava pregando aos judeus e aos gentios, explicando na lei, os profetas, as promessas acerca de Jesus. E ele vem nesta conclusão, versículo 38 e versículo 39, que diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Aleluia, glória a Deus. É mediante Jesus, irmã Fátima, que é proclamado o perdão dos pecados. Aleluia. E é por esse evangelho que nós somos justificados das coisas que não poderíamos ser mediante a lei. Esse é o evangelho que Paulo apresenta e que prega aos gentios, e que
mostra aos gentios o perdão dos pecados, que é somente através de Jesus. Somente Ele pode mudar essa realidade que foi trazida por Adão, e que condenou o ser humano, que o escravizou, e que o condenou ao inferno, e que trouxe a destruição. Somente Jesus é e pode ser trazido o perdão dos pecados, porque Ele resolveu todas as coisas, e somente Ele pode nos justificar das coisas que pela lei era impossível sermos justificados. Esse é o evangelho que Ele foi a Jerusalém mostrar para os apóstolos, que eram os líderes, e para todos que ali se reuniam. E diante das coisas que eram apresentadas, Ele não abriu mão dessa segurança, irmãos. Por quê? Porque o evangelho é suficiente. Somente o evangelho é. Amém? Glória a Deus. Mas, no meio dos apóstolos que tinham a consciência do evangelho, estava ali os falsos irmãos. Esse é o ponto 2. Os falsos irmãos. Eu acho que os falsos irmãos era só naquela época. Os apóstolos, acho que hoje não tem falsos. 2000 anos depois, eu acho que não. Versículo 4 e versículo 5 do capítulo 2 de Gálatas. Diz assim: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. O que aconteceu foi que Tito estava lá junto com Paulo, na reunião com os apóstolos, e essa realidade de circuncidar Tito foi levantada por alguns falsos irmãos. Paulo chama de falsos, porque eles se infiltraram para querer saber que liberdade é essa que eles estavam vivendo, que Paulo, Tito e Barnabé estavam vivendo. É uma liberdade que não estava mais preso aos padrões da lei, aos princípios da lei, aos costumes da lei, à circuncisão. Então, esta liberdade que eles estavam vivendo, e que aqueles falsos irmãos estavam ali infiltrados só para questionar, só para, não é nem questionar, para querer entender alguma coisa, mas é acusar Paulo e levá-lo como um profano, pois ele estava trazendo Tito, que era grego e não estava circuncidado, no meio dos apóstolos, no meio da assembleia da igreja. Então, para eles seria uma blasfêmia, algo terrível. Então, aqueles falsos irmãos começaram a levantar um motim, começaram a levantar acusações, começaram a levantar-se ferrenhamente para censurar Paulo e descredibilizá-lo, porque Tito era grego e estava ali, não era circuncidado. Então, essa foi a ação desses que estavam colocando a lei como um padrão para a salvação. São esses que a Bíblia chama de judaizantes. Esses judaizantes são aqueles que se infiltraram nas igrejas da Galácia para tentar trazer um entendimento, um ensinamento contrário ao que eles haviam recebido através de Paulo pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus que usou Paulo para ministrar o Evangelho para eles. E os judaizantes que mantinham a lei ainda, os costumes da lei, o padrão da lei, foram até lá e começaram a disseminar que eles precisavam se circuncidar, eles precisavam guardar a lei, precisavam guardar os dias de festa, eles precisavam guardar o sábado, eles precisavam manter esse rito da lei, porque se eles não fizessem isso, eles iriam para o inferno, eles seriam condenados, eles estariam perdidos, não seriam filhos de Deus, não estariam salvos, eles teriam que guardar os princípios da lei. E eles faziam isso, irmãos, indo nas igrejas que Paulo havia levantado, que Paulo havia fundado com o evangelho correto. Então esses falsos irmãos
que Paulo os caracteriza como aqueles que distorcem o evangelho, que tentam misturar o evangelho, pois isso é uma ação de Satanás, é uma ação das trevas. Mas aqui nós vemos algo interessante, que Paulo, mesmo diante dos apóstolos, Paulo não cedeu à provocação deles e bateu o pé firme. Tito não vai ser circuncidado. Bateu o pé firme. Não importa, Paulo estava disposto a romper com os apóstolos de Jerusalém. Ele estava disposto a romper. Se eles se mantivessem na obrigatoriedade de Tito se circuncidar, ele estava disposto a romper, a quebrar, a fazer um ministério solo, mas manter o evangelho vivo na sua vida. O evangelho que somente Cristo, o evangelho que é suficiente, o evangelho que é a resposta plena, o evangelho que é a salvação, o evangelho que é a cura, o evangelho que é a restauração, o evangelho que é a mudança plena para a vida do ser humano. Ele não cedeu, não se sujeitou nem por um instante àquilo que eles estavam fazendo. E Paulo disse: Tito não foi obrigado a ser circuncidado. Tito não foi obrigado a ser circuncidado. Mesmo esses falsos irmãos se levantando, não cedi nem por um instante às suas acusações ou aquilo que eles levantaram. Por isso, irmãos, temos que tomar muito cuidado. Naquela época haviam falsos irmãos e hoje, infelizmente, há falsos irmãos. Mercenários, pessoas travestidas, vestidas de ovelha, mas por dentro são lobos, vorazes, que querem destruir, querem roubar a fé, querem escravizar. E é o que Paulo, ele coloca aqui, no final do versículo 4, eles vieram olhar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Eles querem quebrar essa liberdade que Cristo trouxe para nós. O evangelho é liberdade, é quebrar o jugo, é quebrar as prisões, é quebrar as cadeias. Não há pressão, não há prisão. O evangelho é a liberdade plena, irmãos. Aleluia! Teu evangelho é ser livre. As algemas se quebraram, as cadeias se quebraram, os grilhões se partiram. É liberdade plena, não há jugo. Glória a Deus. Jesus disse: há um jugo na sua vida, há um peso na sua vida, há uma escravidão na sua vida. Vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, todos que estão oprimidos, todos que têm um jugo, todos que têm escravidão, venham a mim, eu os aliviarei. Esse é o evangelho. Evangelho que é resposta plena, é suficiente. Eu vejo aqui, irmãos, isso é tremendo, a posição de Paulo. Irmãos, quantas pessoas se dobram porque há títulos, apóstolo, bispo, pastor, que seja. Quantos se prostram e se dobram e vivem uma vida completamente perdida, escravizada, oprimida, e não consegue se libertar disso porque está focado em títulos, apóstolos. Irmãos, Paulo mostra um exemplo claro aqui, clássico, e nós vamos ver na outra parte, no domingo que vem, como a atitude que ele teve diante daquele que tem um título primeiro do que ele, mas não estava mantendo a conduta dentro do evangelho. Nós vamos ver o que Paulo faz. Isso é tremendo, mostrar uma lição para a gente, irmãos. Estamos vivendo um tempo crítico, um tempo terrível, um tempo de trevas, um tempo tenebroso, um tempo onde o diabo está usando todas as suas armas para destruir a sua fé, para destruir a sua vida com Deus, para destruir o seu relacionamento com Deus. Ele está usando todas as armas, aquilo que vai te levar a ceder ao plano de Satanás, como ele fez lá no Jardim do Éden com Eva, enganando-a, mostrando aquilo que seria atrativo para que ela cedesse à proposta de Satanás. Você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. Enganou ela comeu do fruto, desobedeceu, e a maldade entrou na terra após Adão ter comido também. Essa é a ação de Satanás, que está agindo e usando falsos irmãos.
que estão trazendo ensinamentos contrários, e que as pessoas estão se dobrando porque tem uma mensagem supostamente de Deus, porque tem um título. Está repreendido em nome de Jesus. Você não tem que se apegar a título, você tem que apegar-se ao Evangelho, que é suficiente. Aleluia! Glória a Deus. Ainda que seja eu. Paulo disse, ele mesmo disse, ainda que eu traga outra coisa, ou um anjo desça do céu, é demônio. Ainda que eu traga alguma coisa, é demônio. Se for contrário ao Evangelho de Cristo, eles disseram, não, vamos circuncidar, vamos acrescentar. E eu vou dizer alguma coisa, irmão, para vocês. Se tem alguma coisa que poderia ser acrescentada ao Evangelho, seria as obras da lei. Porque o Evangelho veio da lei. Jesus era judeu. Jesus nasceu do judaísmo. O Evangelho veio do judaísmo. Então, se alguma coisa poderia se associar, seria a lei, os princípios, os padrões da lei. Mas nem isso vale para o Evangelho. O Evangelho é suficiente para nós. Aleluia. Pois é somente através do Evangelho que é pregado o perdão dos pecados. Assim Paulo resistiu, não cedeu nem por um instante, nem por um momento, mesmo diante dos apóstolos. No entanto, como eu falei, os apóstolos eles tinham a sensibilidade de Deus. Eles tinham a compreensão de que Deus havia realizado tudo através de Cristo, porque eles andaram com Cristo. Eles viram as obras de Cristo. Eles viram quem Jesus é. O Espírito Santo veio sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Eles pregaram, anunciaram. Então eles chegaram à conclusão após a explicação de Paulo. Eles chegaram à conclusão, e aqui nós mostramos no ponto 3, que a igreja verdadeira, ela é uma igreja unida. Aleluia. É uma igreja unida. É uma igreja que está em comunhão. É uma igreja que entende quando a mensagem de fato é anunciada, quando tem aquele que está proclamando corretamente o Evangelho. Então os apóstolos, após aqueles falsos irmãos se levantarem, Paulo manteve-se firme na sua decisão. Os apóstolos entenderam, compreenderam que Paulo de fato era um homem de Deus, que era um homem chamado por Deus, que ele estava cheio do Espírito Santo, e que Deus não tinha mensagem, irmão Luizão, apenas para os judeus, mas Deus queria trazer para todas as nações da terra. Deus queria que o Evangelho alcançasse todos os povos da terra, todos aqueles que estivessem na terra. Deus queria que o Evangelho os alcançasse e os salvasse. Assim Deus levantou Paulo. E assim nós vemos a igreja unida, porque a igreja realmente verdadeira compreende a graça de Deus, compreende a bênção do Evangelho. Por isso, Paulo ele mostra claramente que aqueles apóstolos que estavam ali, ele declara isso a partir do versículo 6, quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ou seja, questão do Evangelho. Ele não teve nenhum acréscimo a partir dos apóstolos, que eram os influentes, acerca de ter entendimento, porque Deus veio a ele através de Cristo por revelação. Ele recebeu a revelação e o ensinamento acerca de Cristo foi dado por revelação. Atos capítulo 9, Jesus se apresentou a ele na estrada de Damasco. Eu sou Jesus. A quem você persegue? Eu sou Jesus. E ali ele foi tendo essa graça, e esse entendimento e essa compreensão de que Jesus, que morreu, ressuscitou, é o Cristo de Deus. Amém. Então, ele não teve nenhum acréscimo, por isso ele manteve-se firme. Então, a realidade é que os apóstolos, eles reconheceram que Paulo foi levantado por Deus. Eles reconheceram o ministério de Paulo. Eles reconheceram que Paulo foi levantado para pregar a um povo que eles, como judeus, ainda estavam tendo muita resistência.
não é para brigar entre si. Você está pregando aos gentios, nós aos judeus, então você está errado. Não, esse não é o objetivo de Deus ter levantado Paulo, é para que eles se unissem como igreja, porque a resistência ainda de estar nos costumes da lei e pregar aos gentios seria difícil. Tanto é quando a gente lê Atos capítulo 10, que Pedro, ele vai à casa de Cornélio, foi uma resistência muito grande. Pedro não queria, foi um milagre de Deus. Deus teve que trazer uma revelação poderosa, um arrebatamento para Pedro, fazendo o lençol descer, os animais ali. Deus disse: Pedro, coma esses animais. E ele declarar: não veio nada na minha boca imundo ou impuro. 3 vezes a revelação aconteceu, 3 vezes, até que os enviados de Cornélio chegaram e bateram na porta. E quando Pedro foi lá, ele já disse: isso aqui foi Deus que fez, eu preciso ir com eles. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele entendeu o plano de Deus. Mas se Deus não fizesse isso, ele não iria lá, porque seria algo imundo, algo impuro, um judeu entrar na casa de um gentio pecador. Seria algo terrível para ele e para a comunidade. Mas Deus realizou a obra. Deus agiu grandiosamente. Deus realizou a obra grandiosamente para quebrar essas coisas que estavam presas no coração dele. Mas isso reflete os judeus, como eles estavam vivendo, os apóstolos e os primeiros cristãos que eram judeus. Isso reflete a resistência. Então Deus levantou Paulo, aleluia. Deus levantou Paulo, que tinha um entendimento mais aberto, mais compreensivo das coisas. Deus o levantou para quebrar essas barreiras, para passar esses obstáculos e alcançar a todos aqueles que estão na terra, os gentios, aleluia. Assim foi reconhecido o ministério de Paulo, de pregar aos gentios, de pregar aqueles que para os judeus ainda era uma dificuldade. No versículo 7 do capítulo 2 de Gálatas diz assim: ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confirmada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Foi reconhecido, eles reconheceram, eles entenderam que Deus me deu essa autoridade para pregar o evangelho aos incircuncisos, que eram todos os gentios, aqueles povos que não eram judeus. Deus me deu essa graça e eles reconheceram. E qual é o resultado disso? A igreja que é verdadeira, eles apóstolos entenderam claramente e puderam estabelecer a comunhão, estenderam as mãos da comunhão para Paulo, fazendo entender que ele faz parte da igreja e que o ministério dele está aprovado por Deus. Aleluia. Assim nós podemos ver no versículo 9: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Eles entenderam, eles compreenderam e eles estenderam as mãos. Os líderes, Pedro, Tiago e João, que eram considerados a liderança, os apóstolos, líderes mais influentes, eles estenderam as suas mãos da comunhão e entenderam, nos abençoaram para que nós sigamos proclamando o evangelho, que é suficiente, que é a resposta plena. Assim como eles estavam pregando aos judeus, os gentios também teriam que ouvir a mensagem do evangelho, também teriam que ouvir a palavra do Senhor, também teriam que ouvir que somente mediante Jesus os pecados são perdoados. Aleluia. E assim se concretizou. E Paulo pode ter essa resposta e mostrar isso para os irmãos da Galácia. Por isso ele registra aqui na sua carta aos Gálatas. E no final eles recomendaram uma observação a Paulo. No verso 10 ele diz: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres,
porque me esforcei por fazer. Assim, irmãos, nós vemos claramente como Deus agiu através da vida de Paulo, e vemos a resposta de alguém que entende claramente que o Evangelho é suficiente, e que dentro do Evangelho ele encontra todas as respostas. Encontrou a resposta plena, que foi a salvação, ser livre do pecado, livre do poder de Satanás e ser reconciliado com Deus. A vitória plena, a restauração plena dentro do Evangelho, ele pôde desfrutar disso. E é esse Evangelho que nos traz essa resposta, pois ele é suficiente para nós. Paulo apresentou esse Evangelho correto, resistiu aos falsos irmãos e desfrutou da comunhão da igreja, porque é uma igreja correta, uma igreja que tem a claridade, ela compreende quando a mensagem do Evangelho é pregada claramente, quando o Evangelho é trazido de forma clara e autêntica, e aí há comunhão. Mas quando a igreja é verdadeira e ela vê que há falsos irmãos, há falsas pessoas tentando trazer ensinamentos contrários, é uma igreja que resiste e se opõe aos ensinamentos contrários. Não importa quem seja, não importa qual título seja, não importa qual cargo seja, você, eu, nós devemos prevalecer com somente o Evangelho. Amém. Aleluia. Por isso, irmãos, para concluir, como nós podemos ter essa resposta que Paulo teve? Como nós podemos ter? É claro e é simples. Nós precisamos ter esse Evangelho organizado na nossa vida. Se o Evangelho não está organizado na sua vida, você não vai ter essa resposta. Eu falei no domingo passado, se eu não me engano, foi domingo passado, como é que eu posso receber graça no culto? Como é que eu posso receber resposta na minha vida no culto? Se eu entender a palavra. Se eu entender a palavra, se eu entender a mensagem, eu recebo graça. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se eu recebo a palavra, se eu entendo a mensagem, se eu compreendo a pregação, eu recebo graça. Eu entendi ela, coloco ela na minha vida em oração, eu recebo graça, porque a graça de Deus vem pela sua palavra, o Evangelho de Cristo Jesus. Que você possa desfrutar do Evangelho, que você possa ter a segurança dentro do Evangelho, e que você possa entender claramente que o Evangelho é suficiente. Não importa a circunstância, não importa a situação, a dificuldade. Entenda claramente que tudo que você precisa, tudo que eu preciso está dentro do Evangelho. No Evangelho há a resposta para todas as coisas. E quando nós temos essa segurança, nada nesse mundo nos confundirá. E nós não aceitaremos nada que possa ser pernicioso ao Evangelho. Amém? Vamos orar? Começou a cabeça? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, grandioso Pai, nós sabemos claramente, Deus, que seu Evangelho é suficiente, pois o Evangelho é a resposta plena para a nossa vida. Nós vemos, ó Pai, como o apóstolo Paulo apresentou esse testemunho às igrejas da Galácia na sua carta. E isso reflete para nós, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, ter essa compreensão clara. Como Paulo desfrutou dessa segurança do Evangelho, como Evangelho suficiente, que assim nós também, Pai, nesse tempo presente, e que possamos apresentar esse Evangelho. Como Paulo foi levantado como ministério aos gentios, assim o Senhor nos levantou, Senhor, como ministério aos gentios, para levar cura, para levar restauração, para levar salvação através do Evangelho. Assim, ó Pai, seja concretizado a nossa vida. E como Paulo tinha o Evangelho como suficiente e teve a resposta desfrutando desta graça, que assim, Pai, os irmãos, todos os irmãos possam, Pai, ter essa segurança e desfrutar desta graça, desta resposta. Pai, resposta para todas as coisas. Aquele que está com a dor, a resposta para a cura. Aquele que está aflito, a resposta para a restauração.
Aquele que está em tribulação, a resposta para a segurança na tribulação. Aquele que está vivendo batalhas e guerra, a resposta, como Davi, que foi diante da batalha contra Golias e derrotou porque ele confiava no Senhor e o Senhor que estava junto com ele. Essa é a resposta do Evangelho que nos faz superarmos, vencermos, Pai, as dificuldades, as tribulações, a resposta para toda a realidade desse mundo de trevas, que assim resplandeça, Pai, no entendimento, no coração de todos que estão aqui, Senhor, e possam desfrutar desta graça, possam desfrutar desta bênção do Senhor. Assim, Pai, fortalece cada irmão, fortalece cada irmã, fortalece a Tua igreja nesta segurança plena deste Evangelho, que é a resposta para a nossa vida. Assim, abençoa a todos, Senhor, para que desfrutem da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.